Bom dia! Sejam bem-vindas a mais uma live Terapia pela Palavra. Vou dar um tempinho aqui para vocês entrarem. Tudo certo por aqui. Hoje nós vamos falar sobre você ficar do teu lado, sobre você tomar as decisões certas, fazer aquilo que é certo diante do que você acredita, independentemente dos pratos que lhe são oferecidos. Você se posicionar diante daquilo que é o bem, diante daquilo que está condizente com seus valores, com seus princípios, independentemente do que for oferecido a você. É disso que nós vamos falar hoje. Vou dar mais um minutinho aqui para o pessoal chegar e vamos seguir. Bom dia! Sejam bem-vindos! Bem-vinda, Kelly! Quando vocês estão chegando, estou repassando aqui meu último capítulo. Opa, tô até derrubando o suporte aqui, minha gente. Sexta-feira. E eu tô aqui toda atrapalhada. Bom, vamos começar então, gente. O que acontece? Falamos ontem sobre Judá e Tamar. Foi um parêntese aí na história de José, que iniciou no capítulo anterior, certo? E agora nós vamos retomar a história de José, que era o preferidinho do Jacó, filho da Raquel, amor do Jacó. Estão lembradas? Hoje a gente vai falar do quanto José era um homem decente, um homem que realmente era merecedor de tudo aquilo que aconteceu com ele posteriormente e de todo o livramento que Deus fez, né? De toda a história dele, porque ontem nós falamos de valores do que é negociável e inegociável para você. E hoje nós vamos ver que diante de um prato muito tentador, José se firmou naquilo que era inegociável para ele, os valores, os princípios dele, o respeito dele ao corpo dele. Então, o que acontece? Lembra que José foi vendido pelos irmãos aos ismaelitas, certo? E aí, ao chegar no Egito, ele foi comprado por Potifar. Potifar era um egípcio, um dos oficiais do faraó e administrador da casa real. Então, Potifar não era um cara qualquer. Potifar era um cara importante naquela época, importante lá na casa real. E José foi comprado por ele. E aí, ao ser comprado, ele observou ali a conduta de José e ele viu que José era um cara ponta firme ali, um cara decente, um cara que executava bem o seu trabalho, mas mais do que isso, olha só, o quanto é bom a gente realmente andar com Deus e ser fiéis
ao que ele nos orienta. A Bíblia fala assim, ó: Potifar reconheceu que Deus estava do lado de José e abençoava tudo que o escravo fazia. Estava muito satisfeito com José, tanto que fez dele seu auxiliar pessoal e pôs sob a responsabilidade dele seus assuntos pessoais, deixando tudo nas mãos de José. Ou seja, esse homem Potifar não era um homem qualquer. O que estava sob responsabilidade do Potifar era a casa real. Então ele era um oficial ali direto do faraó, provavelmente um homem de extrema confiança de faraó, e ele precisava de alguém também de confiança para cuidar da casa dele. E ele viu em José esse alguém, um egípcio, um israelita, que nem era da descendência deles ali, do povo deles ali, né? Um hebreu na época. E mesmo assim, ele entendeu que José era o cara certo para cuidar das coisas dele, porque José era um homem de honra e um homem em que tudo que ele colocava a mão prosperava. Potifar viu isso. E aí ele levou José para dentro da casa dele, para cuidar das coisas dele. E a palavra ainda fala que a única preocupação de Potifar era sentar-se à mesa na hora do almoço e do jantar. Ou seja, ele só se preocupava com o pão dele, porque o resto José cuidava de tudo. E ele, ó, de olhos fechados, entregou. Só que começa um problema. Diz a história que José era um homem muito atraente, muito bonito. E a mulher de Potifar cresceu os olhos em José. E ela começou a desejar José. E ela fez a proposta para José: deite-se comigo, vem, vamos trair o meu marido. Que na época, gente, era passível de morte. A lei da época indicava a morte no caso de adultério. Só que veja bem, né? E aí fica o que eu quero deixar para você hoje, que não importa que ninguém esteja vendo, seus valores são inegociáveis e você saber é mais do que suficiente para você escolher da forma correta, porque ainda que ninguém esteja vendo, Deus está vendo. As coisas estão acontecendo e existem consequências diante das suas escolhas. E mais, você mesma. Então, o seu ideal de ego, nós chamamos, que são aquele conjunto de valores e princípios que estão dentro de você e que fazem parte de você. Esse conjunto, ele é profundamente ferido quando você abre mão daquilo que é inegociável para você e negocia, e entrega, e faz, a troco de receber algo em troca, a troco de satisfazer um desejo ali momentâneo, um momento ali que o teu coração, o teu corpo, o físico, né, a química tá pedindo algo, e aí você negocia o que é inegociável. E isso, gente, é morte. Se não é morte do corpo, como poderia ser aqui nessa história, porque na época adultério era passível de morte, mas se não é morte do teu corpo, é morte da tua essência, é morte da tua alma, é morte do seu self, que é aquela parte mais importante, mais íntegra, mais sensível sua. Quando você se entrega a algo que fere seus valores, é morte. Só que José era um cara muito temente a Deus, muito posicionado naquilo que ele acreditava. Bom dia, Josi. José era muito posicionado e ele não negociava. Ele não negociava com o inferno, ele não negociava com aquilo que não era o bem para a vida dele. E quando eu digo inferno, gente, eu não estou falando apenas no inferno propriamente dito, como diz na Bíblia, porque ele existe, que é o que acontece ali, né, depois que você sai dessa vida aqui. Não é nem nesse lugar que eu tô entrando, porque aqui é terapia pela palavra. Nós estamos falando de psicanálise, de constelação sistêmica familiar, guiados pela palavra de Deus. Então eu estou falando do inferno em terra, estou falando do seu inferno pessoal, quando você negocia aquilo que para você é caro, é importante, você coloca ali na mão do outro aquilo de mais importante, de mais sagrado que tem dentro de você, você entra no seu inferno aqui em terra, porque aí você se perde de você, você vai se distanciando de você
tanto a ponto de chegar o momento de você olhar e falar: meu Deus, quem sou eu? Eu não sei quem sou eu. Bom dia, Jéssica. Então, quando você negocia o que é inegociável, é isso que acontece. Você entra num lugar de inferno em terra. E é isso que José não fez. José não negociou com aquilo de ruim, com aquele estímulo ruim, com aquela seta ruim que estava vindo do lado de fora. Ele não negociou, ele se posicionou. Quando a mulher de Potifar foi para ele, e a Bíblia não fala como era a mulher de Potifar, se ela era bonita, se ela não era, se ela era atraente, se ela não era, mas gente, vamos pensar. Bom, aí já vai a minha cabeça lá longe, né? Uma mulher que era esposa do oficial do rei, um cara que tinha um destaque naquela época, que tinha um posicionamento de prestígio, então o cara podia ter a mulher que ele quisesse, certo? Acredito eu que ele não ia escolher qualquer mulher. Acredito eu que ela fosse sim uma mulher de boa aparência, uma mulher que poderia sim ser atraente, e a julgar pelo comportamento dela, aí nós vamos lá para análise corporal, que é um outro ponto aqui que a gente trabalha, que eu trabalho nas terapias. A julgar pelo comportamento dessa mulher, eu penso que ela era uma mulher que tinha ali uma sexualidade aflorada, uma mulher que tinha um poder de sedução, um poder de persuasão, tanto que quando ela foi rejeitada por José, ela fica doida e arma uma bela de uma emboscada para José. E uma mulher, para chegar a esse ponto de pegar o cara de confiança do marido dela e falar: vem, deite-se comigo, eu entendo que é uma mulher que pode ser que já estivesse acostumada a fazer isso, certo? E como ela nunca acusou ninguém antes, se ela é acostumada a fazer isso e nunca acusou ninguém antes, então entendemos o quê? Que ela pode ser que fosse uma mulher irresistível, uma mulher com poder de sedução, uma mulher que os homens olhassem e, nossa, né, tá fácil aqui, né, a mulher vai, se oferece, vem, se deita comigo. Ela sendo esposa de Potifar, ela jamais poderia contar sobre aquilo, porque o castigo também cairia sobre ela, a morte, então ela jamais poderia contar. Então era um segredo muito bem guardado entre ela e a pessoa com quem ela se deitasse. Então, gente, tudo isso não está na palavra, tá? Tudo isso são coisas que eu vou pensando aqui, a partir do comportamento dela, eu vou traçando um perfil de pessoa. Então, considerando a possibilidade, né, de tudo isso, eu acredito que para José recusar, imagina, José era o escravo, José trabalhava, José estava ali na casa dele, não fala se ele tinha mulher, se ele não tinha, e aí vem uma mulher que devia ser bem cuidada, porque ela era rica, então bem cuidada, que estava ali, né, toda bonita, bem vestida, perfumada, toda um prato bem atraente ali para José. E José simplesmente vira e fala: não. E não foi uma vez que ela falou com ele, ela insistiu várias vezes para ele: vem, vem, vem. E é aquela tentação, sabe? É isso que eu quero deixar para você aqui. Aquela tentação que fica batendo a sua porta todo dia. Todo dia, todo dia. Vai lá, vem, olha aqui que gostoso. Olha aqui, mas você não quer isso? Você não quer aquilo? E aqui a gente tá falando de uma tentação na área sexual, gente. Mas tem muitas tentações. Tem tentação para você que tem problema com obesidade e não consegue dizer não para comida, ou que não tem problema com obesidade, mas que tem problema na saúde e não consegue dizer não para aquele doce. Tem tentação para você que tem problema com a questão do dinheiro, que quer o dinheiro, que paga qualquer preço, e aí de repente aparece uma situação para você ir lá e vou pegar aqui, ninguém vai ver. É uma tentação, e aí você precisa se posicionar. Tem essa tentação na área sexual que, gente, eu acredito que seja a área mais difícil para o ser humano se controlar. Porque existe toda uma tratativa da sexualidade que já vem lá da teoria de Freud, da psicanálise. Então existe toda uma tratativa ali da sexualidade, uma intenção e uma intensidade na sexualidade que pode desenvolver muitas coisas, muitas doenças físicas em você.
Então tem muitas coisas acontecendo e que envolvem a sexualidade, que a psicanálise nos traz muita informação. E além dessa questão, vamos lembrar que nós somos corpo, alma e espírito? Então nós somos o corpo que tem hormônios, que sente desejo sexual, que quer ir lá e fazer e se satisfazer, né? E fazer aquilo que o corpo está pedindo. Nós somos a alma, que são as emoções, e aí tem um monte de motivos que podem te levar à questão sexual, a questão da ausência do controle nessa área sexual, carência, superestímulo na infância, necessidade de aprovação, necessidade de pertencimento, um monte de motivos. E aí você vai precisar procurar ajuda profissional para você identificar qual é o seu motivo, o que faz você não se controlar nessa área. Além disso, vamos lembrar que nós somos também espírito? Então, além da questão física, hormonal, que ativa aí os seus desejos. Bom dia, Flávia. Tem a questão emocional, que envolve todas as suas carências e os seus déficits aí enquanto formação psíquica, que também te leva para essa área de ceder às tentações. Ainda tem a questão espiritual, gente. O espiritual é real. Gente, aqui eu falo sempre, somos corpo, alma e espírito, porque é real, o mundo espiritual existe. Se nós pudéssemos ver, eu acredito que a gente não ia dar conta. Que ia ser algo tão absurdo, tão horrível de ver que não ia dar conta. Eu realmente acredito que existe uma guerra travada no mundo espiritual entre aqueles que te protegem, aqueles que vêm de Deus e que te protegem e que querem te levar para um outro nível, querem te levar para uma vida próspera em todas as áreas, uma vida boa, uma vida de paz, de harmonia e te conduzindo rumo aí à sua vida eterna, à sua vida com Deus, porque aqui a gente tá falando de terapia pela palavra, que é isso aqui, ó, é a palavra de Deus. Então, se eu tô usando a palavra de Deus é porque eu acredito nela, e eu acredito na eternidade, e eu acredito que as nossas escolhas aqui definem o que vai acontecer conosco depois. Mas ainda que você tenha aí as suas dúvidas em relação ao depois, vamos falar só do que tá acontecendo aqui agora, então? Pensando em psicanálise, constelação sistêmica familiar, análise corporal, pensando em todas essas técnicas que eu trabalho, vamos falar só do aqui e agora, então. Ainda que você tenha alguma dúvida sobre o depois, busque em Deus, busque o seu entendimento, busca o seu estudo, mas vamos então nos ater ao agora. Agora, para você ter bons resultados, para você ter uma vida em paz, uma vida próspera, uma vida satisfatória, você precisa fazer boas escolhas. E segurar esse impulso que vem do seu lado mais infantil, mais inconsequente, que é o id, que é a parte ali do seu aparelho psíquico, que é o id. O id é criança pura, é inconsequente, ele quer prazer, ele quer se divertir na vida, ele quer o que ele quer agora. Id é uma criança, sabe criança na fase de maior birra? Meu filho tá agora com 4 aninhos, né? Então, aproximadamente ali com 3 aninhos, a criança entra numa fase que a gente chama de anal, que é a fase do controle. É a fase que a criança sai das fraldinhas, então ela aprende a controlar, só que isso também vai para o controle da vida. Ontem a gente teve uma conversa interessante, aconteceu uma situação, ele falou, ai mamãe, você fez isso pra me proteger? Eu falei, sim, filho, porque falei um não pra ele, né? Você fez isso pra me proteger, mamãe? E o Daniel é uma criança que tem umas reflexões muito profundas, né? Às vezes eu fico assim, ai, não sei nem o que responder direito pra ele, de tão surpresa que eu fico. E aí ele fez, você fez pra me proteger, mamãe? Eu falei, fiz. Aí ele, nossa, mamãe, você me ama tanto, né? Eu falei, sim, filho, eu te amo muito. E aí já aproveito tudo, eu insiro ali, gente, a palavra de Deus, uma dica para você, inclusive, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, para qualquer criança que esteja perto de você. Coloque a palavra de Deus na sua narrativa. Eu falei, sim, filho, eu te amo muito, eu te amo incondicionalmente, mas não é porque eu te amo que eu vou dizer sim pra tudo, é justamente por amar você que eu vou te dizer alguns nãos. E a gente já entrou naquela conversa profunda no carro e tal, só que ele é uma criança de 4 anos. Ele está no final da fase anal, que é a fase do controle. Aí ele falou assim pra mim, mas então, mamãe, isso significa que você faz isso porque você sabe mais do que eu? Eu falei, sim, filho, eu sou muito mais velha que você, eu vivi muito mais do que você, eu sei muito mais que você. Não sabe, não.
Não sabe não, mamãe. Bom dia, Fê! Quanto tempo! Bom dia, Pérola! E aí ele falava assim pra mim, ele falou assim pra mim, não sabe não, mamãe? Eu sei tudo, eu sei tudo. Eu falei, filho, não, você não sabe tudo, você tá só no começo do seu aprendizado. Gente, ali ficou uma discussão sobre sei tudo, não sabe, sei, não sabe, sei, não sabe, que eu cansei, eu não concordei com ele de que ele sabe tudo, mas eu só falei, filho, é o seguinte, você não sabe tudo. Tá bom? Mas a gente agora vai falar sobre outra coisa. Em um outro momento a mamãe vai pensar numa forma de te explicar o porquê que você não sabe tudo, tá bom? Só preciso que você saiba disso, que não, você não sabe tudo. Ele parado assim, olhando ele só pelo retrovisor, olhando assim pra fora. Tá, eu te respeito, mamãe, eu respeito que você pense assim, mas eu preciso te dizer que você tá errada, porque sim, eu sei tudo. 4 anos. Sabe o seu ID? Essa parte aí do seu aparelho psíquico que fica lançando assim pra você, ó. Vai, faz isso, come, compra, transa, não sei o quê. Todos os desejos aí que vão pipocando na sua mente, que vão trazendo pra você aquela vontade, sabe? Ah, não tá legal aqui? Trai. Vai, como a mulher aqui de Potifar. Não tá legal? Vai procurar o que te faz feliz, que é a máxima de hoje em dia, né? O importante é ser feliz, o importante é ter prazer, a gente tá aqui para ser feliz. Sim, gente, a gente tá aqui para viver bem. Ser feliz é o que todos nós queremos. Ninguém toma decisões pensando assim, eu vou escolher isso daqui porque eu quero muito ser infeliz na vida, então eu vou escolher isso daqui. Não, só que o fato de você fazer com a intenção de ser feliz não quer dizer necessariamente que vai trazer felicidade para você. Não importa o que estava no teu coração de desejo, importa o que de fato acontece, o que de fato você escolhe. E se você escolher algo que seja ruim, você vai colher algo que é ruim. Não adianta plantar chuchu e querer colher melancia. Não adianta. Então, preste atenção no seu plantio, preste atenção nas suas colheitas, preste atenção no seu ID. Lembra desse exemplo aqui que eu dei pro Daniel, uma criança de 4 anos. 4, eu tô falando 4, ele já fez 5 essa semana, até eu esqueço. Olha, gente, 5 anos, ele sabe tudo, hein? Uma criança de 5 anos, nasceu ontem. E firma pé ali comigo que eu sei tudo, mamãe, eu sei tudo. Esse é o seu ID, uma criança. Uma criança inocente, inconsequente, voltada para o prazer, que acha que sabe tudo, que fica lançando aí para sua mente tudo que ele quer que você faça. Só que você tem condição de olhar, parar, pensar, analisar, sentir, ponderar as consequências daquilo e tomar sua decisão. E se você ainda não tem condição disso, se você ainda está sendo refém do ID, refém desse impulso, eu te convido a procurar um profissional. Estou aqui para te ajudar. Se você quiser qualquer outro profissional também, fique à vontade. Eu não estou aqui para vender terapia para você, tá? Eu tô aqui para trazer informação para você. Eu tô aqui com muito prazer falando sobre a palavra de Deus, fazendo essa live que eu chamo de terapia pela palavra, porque realmente é uma terapia na qual a gente extrai da palavra de Deus os ensinamentos para nossa vida, porque essa palavra é vida. Essa palavra é direcionamento, é manual para sua vida. Então, para isso serve essa live aqui. É algo que eu faço como uma missão, como que vem aqui de dentro do meu coração mesmo, do lugar mais profundo. E eu falo com você com muito respeito. E é com esse respeito e com o conhecimento que eu tenho do seu aparelho psíquico, do seu funcionamento que eu te digo: aprenda a gerenciar os seus impulsos. Aprenda a falar e mostrar e decidir, deixando bem claro para o seu ID, para sua parte mais infantil, mais imatura, mais inconsequente, que só quer prazer, que é o seguinte: prazer é bom, é maravilhoso, mas eu vou fazer boas escolhas. Eu vou ter prazer fazendo escolhas boas, que não me firam, que não entrem numa parte minha que é muito cara e dilacere, porque depois eu vou ficar aqui com essa bagunça toda para ter que arrumar, certo? E você tem condição de fazer isso. E foi isso que José fez. José não fazia terapia. Naquela época não existia psicanálise.
Na verdade, ele fez guiado pelo Espírito, guiado pelo relacionamento dele com Deus. Então, é uma parte muito importante também que eu quero deixar para você. Bom dia, Amélia. É uma parte muito importante. Busque o seu relacionamento com Deus, busque entendimento, estude sobre esse Deus que te criou, porque assim você vai conhecer sobre ele e conhecer sobre você. Os relacionamentos, gente, tem que iniciar na vertical, que é de você para Deus, para se expandirem para a horizontal, de você para os outros. Percebe? Ó, é a cruz. É o sinal da cruz, é de você para Deus e de você para os outros. Que é assim que você então estabelece relacionamentos saudáveis, porque é assim que você se conhece, sabe sobre você e consegue então se relacionar melhor com os outros, aprendendo inclusive a conhecer sobre os outros. Para isso, você precisa cuidar do teu corpo, que é formado por corpo, alma e espírito, de você, que é formada por corpo, alma e espírito, então você cuida do teu corpo, você cuida da tua alma, que são as suas emoções, em processo terapêutico e no que você precisar, e alimenta o seu espírito em contato com Deus, tá? Para você poder fazer boas escolhas. E aí, só para finalizar aqui, que eu até já passei nosso horário. Eli, bom dia! José, então, disse não para a esposa de Potifar. E eu acredito que tenha sido um não para um prato bem... Quando eu digo prato é porque são os banquetes que a vida nos traz, né? Para um prato bem apetitoso ali, bem instigador para José. Mas mesmo assim ele disse, não, não quero. O teu marido confiou em mim, colocou nas minhas mãos tudo o que ele tinha de mais precioso para cuidar e deixou à minha disposição tudo. Só me vedou você, porque você é a mulher dele, o que é justo. Eu não vou fazer. E aí vem uma coisa importante, ele fala, eu não vou trair o seu marido e eu não vou pecar contra Deus. Eu quero que você entenda isso. Quando você faz algo contra você, você está fazendo contra você e contra o teu pai que te criou. Quando você não se valoriza, você não valoriza o dom da vida. A dádiva maravilhosa do dia de hoje que ele dá para você. Você entende? Então vamos nos valorizar, vamos fazer boas escolhas. José disse não. Teve consequência? Teve. Foi para cadeia. Porque ela armou. Ela então, sendo rejeitada por José, decidiu falar para todo mundo lá que José tentou abusar dela. E decidiu falar que é isso aí, ele tentou abusar de mim e eu disse não, porque ela grudou. Gente, olha isso, presta atenção no que o id... Eu tô usando a mulher de Potifar para te explicar o que acontece na sua mente, no seu aparelho psíquico. A mulher de Potifar fez uma emboscada, ela pediu tanto para José se deitar com ela e ele se recusou. Aí ela fez uma emboscada para ele. Num dia ela ficou sozinha em casa, ele chegou, ela grudou na roupa dele e falou, vem agora e se deita comigo. Ele falou, não, eu não posso fazer isso, eu não vou, tal, e saiu correndo. Nisso que saiu correndo, a roupa dele ficou na mão dela. Ele literalmente fugiu. E aí a roupa dele ficou na mão dela e o que ela fez? Guardas, esse hebreu veio me insultar, tentou me pegar à força e eu gritei com tanta força, gritei tão alto que ele saiu correndo e a roupa dele ficou aqui na minha mão. E aí foi, contou pro marido dela a mesma história, o marido dela mandou prender José. Só que José era uma pessoa tão reta que eu acredito que até Potifar deve ter ficado na dúvida sobre o que aconteceu. Porque, gente, pensa bem, se naquela época a lei era matar, brigadeiria chegando, bem-vinda, bom dia. Se naquela época a lei era matar diante de um adultério, o que é que o homem faria com um homem que tentou estuprar a mulher dele, pegar a mulher dele à força? É a maior ofensa para uma família, é essa. E ele não mandou matar José, ele mandou José para a prisão. Primeiro, obviamente, porque José tinha proteção de Deus, né? Tinha um Deus ali olhando por ele e direcionando a vida dele. E depois porque eu acredito que até Potifar deve ter parado para pensar assim, mas José fez isso? Meu Deus do céu, José, esse José mesmo? Será? E outra também, né? Pode ser que a fama da mulher dele a precedia, né? Pode ser que ela tenha feito isso outras vezes ou de alguma outra forma, sei lá.
Enfim, gente, todas suposições de uma mente fértil que lê a palavra de Deus, mergulha e viaja, tá bom? Mas de qualquer forma, o que eu quero trazer para você é: vale a pena ser fiel àquilo que você acredita, vale a pena ser fiel aos seus valores e princípios, aquilo que você entende que é bom para você, vale a pena. Porque ainda que ninguém veja, ainda que ninguém reconheça, ainda que ninguém fale nada, você sabe. Você sabe, eu estou aqui firmada naquilo que é bom e certo para mim, naquilo que vai de acordo com os meus valores. E você saber, basta. É o suficiente para você se posicionar, tá bom? E José, então, foi preso, mas lá na cadeia ele foi reconhecido como um homem justo e decente que era. E a história dele continua e você vai ver que história linda, que história incrível de superação e de relacionamentos. José sempre estabeleceu bons relacionamentos. Por quê? Porque independentemente de onde ele estivesse, os valores dele eram inegociáveis, ele ficava do lado dele, que é o título dessa live, Fique do Teu Lado. E qual é o teu lado? É o lado da verdade, é o lado daquilo que é importante, que é caro para você. Fique do teu lado. Não importa o que falem a seu respeito, porque falaram que ele tinha estuprado a mulher. Foi um auê, né? Eu imagino que deva ter sido muito ruim. Ele foi preso injustamente, mas não importa. Ele sabia da verdade, Deus sabia da verdade. Então você se posicione diante da tua verdade para que a tua mente esteja organizada, esteja limpa, esteja livre de acusação. E deixe com o outro o que é do outro, fique só com o que é teu, não importa o que digam a seu respeito. O que importa é o que você sabe a seu respeito e o que Deus sabe a seu respeito. É isso que importa. Combinado? Essa é a mensagem de hoje. Espero que encontre solo fértil no teu coração, que frutifique, que multiplique, que você transborde na vida de outras pessoas esse vídeo. E vamos mandar pra frente. Olha, gente, 22 de setembro tá chegando o momento do lançamento da nossa comunidade, hein? Onde você vai aprender muito mais sobre o que eu disse aqui do ID, do aparelho psíquico, sobre você, seu corpo, sua formação, suas emoções que estão ali, guardadinhas ali na tua alma, sobre o alimentar do teu espírito, enfim, sobre o todo aí que te constitui, tá bom? Então, tá vindo aí a comunidade Eu Sou Casa. Na bio tem o link para você entrar no grupo e receber as informações assim que eu lançar e liberar o ingresso à comunidade, tá? Te espero lá. Vamos orar pra gente finalizar? Querido Deus, muito obrigada por essa mensagem, muito obrigada por trazer para nós, Senhor, a informação de que os nossos valores, eles precisam realmente estar enraizados e inegociáveis. Não importa o que o mundo ofereça, importa o que nós queremos diante do Senhor. Não importa o que digam a nosso respeito, importa o que nós sabemos a nosso respeito e principalmente o que o Senhor sabe. E é nesse posicionamento que nós queremos continuar. Muito obrigada, Deus, por toda a tua direção, por todo o teu amor e por toda a paz que o Senhor derrama no nosso coração quando nós ficamos do nosso lado e principalmente guiadas pelo Senhor. Nos ajude para que a gente continue desta forma. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, meninas? Um grande beijo para vocês. Que Deus abençoe a sexta-feira de vocês, o final de semana maravilhoso. Que vocês curtam, não sei aí na cidade de vocês, mas gente, eu moro em Mogi Guaçu, aqui eu brinco que é um sol para cada cabeça. Então tá um calor para aproveitar muito o final de semana, que você aproveite também. E até segunda-feira, às 8 da manhã, no nosso Terapia pela Palavra. Um beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.